você passou por outras fases da vida. Como eu falei, precisou começar a trabalhar muito cedo. Enfim, eu queria que você contasse a sua jornada até chegar hoje com tantos prêmios, com essa liderança tão humana, com todas essas mulheres do agro que você traz de mão dada com você. Como é que começou a sua história? As pessoas gostam de saber. Bom, eu nasci em fazenda, meu pai era funcionário de fazenda. Eu fiquei até uns 6 anos, mais ou menos, né, com meu pai, meus irmãos, minha mãe, morando nessa fazenda. Mas aí me chegou a hora dos meus irmãos estudarem, né? Eles estudavam nas escolas da fazenda, mas não é igual. Então meu pai falou: não, vai para a cidade e nós vamos mudar para vocês poderem estudar. Então nós mudamos para a fazenda, mas meu pai continuou indo para a roça. E a minha mãe também às vezes ia apanhar algodão, né? Que antigamente apanhava na mão algodão. Vocês foram para a E eu cidade. para a cidade. E Tá. eu pequena às vezes ia com a minha mãe no caminhão para ir apanhar algodão. Eu ficava com ela na roça o dia inteiro, voltava com ela à tarde. Mas, né? Eu me afastei totalmente do agronegócio, do agro, de Do produção, do campo, de tudo. E aí, depois de anos, né? Eu comecei a trabalhar muito cedo. Eu estava com 8 anos, eu já estava trabalhando. Mas com 8 anos você fazia o quê? Você ajudava em Eu casa? lavava a louça, só a louça do almoço. Eu chegava, almoçava na casa que eu trabalhava. Isso, gente, às vezes as pessoas não entendem. Antigamente as coisas eram muito caras, né? A situação financeira das pessoas não era igual é hoje. Você não tinha acesso à alimentação igual você tem hoje. A produção agrícola no Brasil cresceu mais de 500% em produção agrícola. Hoje nós somos exportadores, nós éramos importadores. Então tudo isso é que fez, né, a gente começar a trabalhar muito jovem. Muita gente da minha idade começou a trabalhar muito jovem para ajudar a família, né? Às vezes trabalhava de dia, estudava à noite para ajudar, né, Aí na você ia renda. nessa casa e lavava a louça do almoço. Lavava a louça do almoço, né? A primeira vez foi um desastre. Eu tive que lavar tudo de novo. Ela pôs tudo dentro da pia de novo e falou assim: vou te ensinar. Coisa mais boa você ouvir uma pessoa falar assim: vou te ensinar. E eu acolhi aquele ensinamento. Hoje eu falo, lavo talher com uma presteza, meus talheres. Eu detesto pegar colher, talher gordurando, né? Horrível, né? E eu aprendi, graças a Deus, assim, essa mulher, a professora chamava Mercedes, e foi minha professora durante 3 anos, que antigamente era um professor por sala, né? Não era igual é hoje. E, assim, foi um laço muito grande que eu criei até com a família dela, sabe? Você lavava a louça na casa da professora? Na casa da professora, é. Ah, tá. Aí eu acabava de lavar a louça e voltava para minha casa. E ela dava o dinheiro do que me pagava para minha mãe, né? Para ajudar em casa. Depois disso, você continuou trabalhando desde... Aí eu saí, né? Assim, depois, quando ela não era mais minha professora, ela mudou de classe, mudou tudo. E eu também saí, né? Parei de trabalhar lá com ela. Mas, daí uns 2 anos, eu precisei começar a trabalhar de novo, né? Aí eu fui trabalhar de doméstica. E eu parei de trabalhar uma época, fui morar com a minha irmã para ajudar a minha irmã a cuidar das crianças, que eram pequenas. Minha mãe falou: tá precisando de ajuda. Você vai sair da escola, você vai sair de tudo, vai lá ajudar a sua irmã. Eu fiquei uns quase 5 anos morando com a minha irmã. E depois eu falei: não, eu não quero essa vida pra mim, eu quero estudar, eu quero ir embora, eu quero ir embora, eu quero ir. Eu dei, assim, aquele negócio de ir embora e voltei a morar com a minha mãe. Aí eu comecei a trabalhar, né, em outras casas, né, comecei a trabalhar em casas de pessoas. Trabalhei muitos anos em várias famílias, assim, porque eu gostava de ficar muito tempo, sabe, com as famílias, assim. Eu não gostava de ficar trocando de emprego. E você tinha um trabalho de doméstica? Você Doméstica, arrumava a casa, é, fazia tudo? tudo. Olhava criança, tudo. E aí, eu arrumei emprego num mercadinho de verdura, no comércio. Você já estava com quantos anos? Eu já estava com quase 19 anos, Tá. mais ou menos. Aí você foi pro comércio. Fui pro comércio. Aí, no comércio, eu entrei na escola à noite, tinha um curso que você fazia, chama supletivo. Porque como eu saí da escola, eu estava atrasada Sim, no o meu supletivo estudo. ele acumula vários anos Vários em um. anos em um. Então, eu fui fazer. Só que o supletivo antigamente era muito, era de você ter que estudar mesmo. Era forte, puxado. E a professora brava, ruim, e falava: você tem que saber para você tirar nota. Se a gente não soubesse, não tirava nota, não. Então, isso foi muito bom para mim também, né? E aí, trabalhando nesse mercadinho, eu concluí, né, o supletivo, e aí eu fui fazer o colegial.
né? Eu ganhei uma bolsa trabalhando no mercadinho. O diretor da escola foi lá fazer compra. Ele falou assim pra mim: você não fez essa conta, tá certa não? Falei, tá certinha. Porque é muita verdura, né? Aquele monte. Você fez rapidinho. Eu fiz. Ele falou assim, tá certa essa conta não? Eu falei, tá certa. Eu nunca usei calculadora nem pra porcentagem. Faço tudo na cabeça. Então, ele falou assim, tá errado, não tá, não tá? Falei, confere, peguei a maquininha lá e dei pra ele. Falei, confere aí então, senhor. Ele conferiu e falou assim, ganhou uma bolsa de estudo. Uma bolsa de estudo do colégio Oswaldo Cruz, que é um dos colégios mais conceituados de ensino do estado de São Paulo. E eu fui fazer a contabilidade na escola que tinha. Era técnico em contabilidade nessa escola. E eu fui para lá estudar e fazer. Dali, de vender verdura, eu fui vender móveis. De vender móveis, eu fui vender peças. E vendendo peças, eu fui vender carro, motos, consórcios, até virar produtora rural. E aí me conta, quando que você encontrou o teu marido, que foi ele que recebeu ele recebeu uma terra que vocês migraram para o campo de verdade? Eu trabalhava vendendo motos, consórcios em Orlândia. Aí eu conheci ele. Orlândia, em Goiás. Orlândia, São Paulo. Eu sou paulista. Eu sou paulista. Tá, besteira aí, Mônica, cala a boca. Aí eu trabalhava lá e eu fiquei conhecendo ele e a gente, amigos com as minhas amigas, tudo, a gente era amigo. E começamos a participar das coisas e ele começou a ir junto com a gente, participar em tudo, né? E aí eu mudei, eu saí desse lugar e fui morar em Tuverava. Tuverava eu conheço, São Paulo, isso aí eu sei. Eu fui trabalhar em Tuverava, trabalhar com o Jovino, que foi o meu grande mentor de administração. Eu devo tudo a ele que eu sei de administração, de dinheiro, de poupança, de tudo quanto é coisa de investimento, eu aprendi com ele. Então eu sou muito grata a ele por isso. Fui trabalhar com ele. Quando eu mudei para Ituverava, foi que eu comecei a namorar o meu amigo Nilton. A gente era amigo. Sim. E eu comecei a namorar e passou uns 2 anos, mais ou menos, a gente namorando, entre ficar junto ali, morando junto, veio a gravidez da minha filha. Aí eu tive a minha filha, eu morava em Ituverava, e depois a gente ficou muito tempo separado assim, porque ele trabalhava em São Joaquim, na fazenda. Certo. E eu morava em Ituverava. E aí eu falei, esse negócio não tá certo, né? Mas aí veio a falecer o vô dele, e ele recebeu essa herança. Ele falou assim, mas é muito pequenininha a terra ali, eu quero uma maior, quero fazer mais coisas. Falei, você que sabe, o que você fizer, eu tô junto, né? Tô dentro. Aí vendeu, comprou em Goiás em 1995. Aí nós mudamos para Goiás. Mudou todo mundo para lá? Mudou, ele e minha filha. Tá, e aí ele era o produtor rural, a terra era dele, e da onde que Sônia entra e hoje é a grande alma do negócio? Então, Sônia, né, da multinacional, vendendo carro, vendendo motos, vai para a roça. Chega lá, olha para a roça e fala como é que planta arroz, como é que planta as coisas, porque quando meu pai fazia isso, eu tinha 6 anos, não tinha noção nenhuma de produção agrícola, né? E aí, menina, eu falei assim, e agora como é que eu vou ajudar meu marido? Eu vou precisar estudar, aprender, participar de tudo para poder ajudá-lo, né? Eu tinha que ajudar porque era eu e ele só. Então nós fomos, eu fiz um pedido para ele, eu falei, eu vou para Goiás, mas eu quero morar na fazenda, eu não quero morar na cidade. Ele falou, não, nós vamos morar na fazenda. E deu tudo certo, assim, a fazenda, o lugar, foi tudo iluminado, assim, a gente foi vendo, foi dando tudo certo. É perto da cidade, você vai conhecer, porque já sei que você vai lá, né? E tudo isso aconteceu, assim, muito pouco tempo, sabe? Vocês começaram plantando o quê? Aí nós fomos aprender e nós começamos plantando arroz, como sempre, maioria dos produtores rurais que vão abrir área, planta arroz, que ele não exige muito da terra, o arroz. Ah, tá. Então, mais fácil para começar. É mais fácil, é mais barato você produzir arroz. Aí a gente fez a nossa primeira lavoura de arroz, né, com a ajuda de amigos, que a gente já conseguiu amigos, né, lá nesse ano. Sônia, você conseguiu amigo? Gente, mas é uma dificuldade essa mulher arrumar amigo. E aí, eles ajudaram. Já chegou aqui, gente, foi o Eduardo, aqui, nosso filmmaker, foi dar um beijo nela. Ela falou, não, beijo não, eu gosto de abraçar. Ele é assim, esse docinho. E aí, a gente fez a nossa primeira lavoura de arroz. Tem aguinha pra você, tá? A nossa primeira lavoura de arroz.
e foi muito gostoso, assim, ver como era produzido. E eu falei até pro Fred isso há um tempo atrás, falei, Fred, depois que eu vi como é produzido aquele alimento que está lá no prato, você olha de uma maneira diferente. Não tem como. É assim, é gratificante, porque arroz, gente, demora tantos dias para plantar, cuidar e colher. E nesse tempo todo você tem que ficar cuidando. É igual você ter uma orquídea em casa e ficar cuidando ali para ela florescer, para ela não morrer. É a mesma coisa a planta lá na roça. Só que ela é perecível, né? Ela tem um momento de produção, né? Ela tem aquele prazo. Você planta, ela produz e morre. Ela não fica ali. É planta que tem um ciclo. Sim. E aí eu E falei, a gente bota no agora prato é, e come em 2 segundos. é isso. E não valoriza, né? Da onde que vem isso tudo. É isso que ela tá falando. É isso que emociona. É isso que a emociona. Uhum. E aí, depois disso, eu comecei a prestar atenção em tudo, sabe? E me apaixonei mesmo pelo agronegócio, assim. Porque a gente fala agronegócio, os outros acham que é uma coisa grandona, né? Gente, é agro porque a gente produz e negócio porque a gente vende. Então, é um negócio, tá? Não é agronegócio, tá? Perfeito. Aquele negócio grande. Não é o negócio que é grande, é a produção de quem é do agro que é comercializada. Então, comercializar é um negócio.